Tudo bem. Senhor Roberto, o senhor Boa noite, recebeu Antônio. Boa noite, Zé Zé Antônio. Teresa, Antônio. Cláudia, Ana Lourdes. Recebi o quê? A foto que eu lhe mandei da Recebi. Solange. Ah, Recebi. quando puder, bota o nome dela na prece, porque ela precisa também. Tá. Tá. O nome Boa. dela é? Oi? Repete para mim o nome dela, por favor. Solange Ribeiro. Tá. Pronto, já anotei. Senhor Roberto, o senhor colocou o do Diga. Márcio, que eu tinha mandado? Márcio. É, Márcio Corrêa Ribeiro, está internado com Covid. Está entubado há mais de uma semana. Lourdes, desculpa, passou. Márcio. Não tem problema, não. E na oração eu pensei nele. Márcio. Corrêa Ribeiro. Pronto, já coloquei. Afrânio, boa noite. Obrigada. Gente, Nada, já Lourdes, que está é isso? terminando. Hoje eu estudo o Livro dos Espíritos, ok? E estamos na pergunta 365. Isso, Isso. E vamos lá, Elisa? vamos. Então, é Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 7, pergunta 365. A pergunta diz assim: por que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? É uma pergunta que eu acho que na época de Kardec tinha poucos, agora tem mais. O senhor Roberto, quando no início da prece, falou uma coisa interessante. Palavras de Jesus. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente, não é isso? E as espíritos superiores, por exemplo, é incrível que dentro da palestra espírita, da doutrina espírita, existe palestrante que quer saber se a casa é pequena ou grande. Ele não quer dar palestra para pouca gente. Verdade. Verdade. E do pessoal lá para casa sabe que eu não estou mentindo. Tá? E eu vejo o Divaldo viajar para a China e dar palestra para 4 pessoas dentro de um restaurante. Quer dizer, não sei se o Divaldo está certo ou errado, né? 4 sementes lá na China. Então, essa pergunta aí é sobre isso. Pessoas que geralmente são mais inteligentes, que dentro do que eu entendo como inteligência, não são mais inteligentes, mas didaticamente a melhor palavra para se utilizar, que a palavra certa, são mais bem dotados intelectualmente. Então, a tua voz está sumindo, Afrânio. Está me ouvindo agora? Tô. Então, o que acontece é isso. Dentro do que eu entendo pela pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, tá? Inteligente é aquele que segue as leis divinas, ou pelo menos se esforça o máximo para segui-las. Porque quando fala que Deus é a inteligência suprema, e nós somos, né, filhos dele, nós só estaremos mesmo aptos a falar que somos inteligentes quando nós já estivermos inteligentemente seguindo as leis de Deus, que é a única que nos traz a felicidade. Pergunta 614. Tá? Porque as pessoas, né, se tornam intelectualmente, tá, bem intelectualizadas, né? Conseguem assimilar um espírito que mais procura aprender. Agora você está congelado. Afrânio. E, gente, a Afrânio ficou congelado. É verdade, congelou.
Ele vai voltar, ele vai sair e vai voltar. Peraí. É, Olha, eu falo para ver se sou eu que estou congelada, né? Não sou eu, não. Meninas, Afrânio, qual é a pergunta mesmo? O número da pergunta eu perdi. 365. 365, agradecida. Nada. Tá aqui, dia 18. 18 Isso. de 11, eu passei e não prestei atenção. Está marcado aqui. Boa noite. Tá, Voltei isso. ou ainda estou fora? Cara, tu congelou e eu tô aqui, Afrânio, tu congelou, Afrânio, tu congelou. Não, caiu a internet, gente. Caiu a internet. Ai, não disse que tu estava picotando? Não, deve ser isso. Ainda bem que a Cláudia falou, porque eu já estava achando que era eu que estava congelada. Ainda bem que a Cláudia falou. Bom, vou ter que ficar sem imagem por enquanto, que eu não estou conseguindo abrir a imagem, tá? Tá bem, fica sem imagem. Não tá aparecendo você aberto. Bom, vamos lá. Daqui a pouco eu tento de novo abrir a imagem. Então, nós estávamos falando sobre essa questão. Abriu agora a imagem? Não, Não? Bom, então deixa eu falar. agora abriu. Abriu? Bom, nós estamos falando sobre essa questão da inteligência e intelectualidade, né? O que acontece com nós? Vamos lá. Nós começamos a nos intelectualizar. Na maioria, somos ainda bem inferiores. Começamos a achar que nós somos melhores que os outros. Essa é a grande realidade. Infelizmente, acontece com 99,9%. Por mais que nós tentemos falar, sou humilde, falta muito. Mas, então, isso é importante. E a gente pode pegar vários exemplos de pessoas inteligentes. Por exemplo, os políticos são inteligentes. Existe algum político aí meio tapadão, meio... Se existe? É, Se existe? são todos dentro desse nosso conceito de inteligência. Nós temos de todos os tipos, para todos os gostos. Certo? Tá. Então, o que é que eles usam? Por que é que eles usam essa capacidade deles? Não é isso? Eles usam para, infelizmente, embromar a gente. Para não falar outras palavras mais feias. Embromar. Fica mais bonitinho. E a gente sabe que em todo o nosso planeta, acontece isso. Tá? Isso aí não é uma coisa assim, é do planeta todo. Não é só do Brasil, do Rio de Janeiro, da Penha, não, da Vila da Penha. Todo o Brasil é isso. E nós vamos pegando as outras profissões. Se você acha, por exemplo, um grande mecânico de automóvel, um exemplo, o cara que é bom mesmo, tu chega na oficina dele, tá cheio. Mas o cara, né, ele é meio, como é que se fala, né, marrento. O jogador de futebol. E nós vamos ver que cada um no seu lugar, né, infelizmente, é inteligente, mas moralmente, é isso que a resposta vai nos falar. Por exemplo, outro exemplo bom, que isso eu achei até interessante, que eu estava pensando aqui, o médico. Acho que dentro das profissões que nós temos hoje aqui no nosso planeta, eu acho que o que mais estuda para começar a exercer a profissão, não falo depois que já está formado, que o cara pode ser biólogo, físico, matemático e continuar estudando. Mas eu acho que o maior tempo, o maior número de anos, quem mais estuda é o médico. Ou estou errado? Se eu estiver errado, alguém me corrija. O que é que vocês acham? Certo? Então o médico estuda. Sei lá quantos anos. Se forma. Tá? Vai para uma clínica. Né? Faz uma receita. A letra... Aí a gente pensa, esse cara estudou mais de 20 anos e consegue escrever algo que eu não consigo decifrar. Precisa ter um farmacêutico especialista ou uma enfermeira expert para decifrar aquela letra. E agora, ele, né, acha que é obrigação nossa decifrá-lo.
Olha, eu estou dando um exemplo, mas existe vários exemplos desse. Porque ele estudou muito, que ele é o bambambam, um cara super capacitado, tá? E parece que ele esqueceu desses 20 e poucos anos de estudo, de cursos, de fazer pegar aquele caderninho de caligrafia, porque, na realidade, o que é que ele tinha que pensar? Puxa vida, eu vou receitar remédios para alguém que está precisando muito. E pode ler errado, comprar um remédio errado, farmacêutico, né? E vir até causar um transtorno na vida desse paciente. Mas se você tocar num assunto desse para o tal médico, ele é problema dele. É o que ele vai falar, que ele se vire. Então, é mais um ser que está salvando vidas e poderia fazer muito mais, mas a sua falta de humildade, seu orgulho, sua soberba por ser muito capacitado, tá? Não acerta isso. Então, nós vamos vendo isso no nosso dia a dia. Nós vamos vendo que essa questão da pessoa ser inteligente é muito profunda. Parece uma pergunta assim, é inteligente, mas tem que crescer primeiro na inteligência para depois o moral, mas não só isso. A questão é bem profunda, porque nós não queremos. Quando nós estamos no... A gente sempre brinca que quando o índio aprende... Só um instantinho. Quando o índio aprende a ir no McDonald's, comer um Big Mac, tomar uma Coca-Cola, ele muda completamente. E somos nós assim. Nós mudamos completamente. Quando o livro, 50 anos depois, o Ciro é martirizado em nome do Cristo, apesar de ser uma expiação. 1.600 anos depois, ele é um cara que não tem nada a ver, apesar de ser padre. Tá? Diga, Cláudia. Pode falar, Cláudia. Então, é que eu acho que a inteligência é importante, é necessária para o progresso da humanidade, da nossa vida, né? A evolução do espírito, mas ela é importante também para fazer coisas positivas, boas, não para poder você humilhar o outro, nem para fazer também coisas erradas, assim, fazer, tipo, o Hitler, por exemplo. O Hitler usou a inteligência para fazer o mal, fazer uma raça única, fazer não sei o quê. Ele achava que era o certo, era isso, mas não entende? Eu acho que a inteligência tem que vir para poder ver o progresso da humanidade, mas usar para boas coisas. É o que está faltando, o outro lado, né? O outro lado, que a humanidade ainda não está muito bem, que é o lado moral. É o que nós estamos tentando aprender aqui. Aí nós vamos ver que, quando a gente fala de reencarnação, né, nós vamos entender, nessa pergunta, nós vamos entender por que uma encarnação só não é suficiente. Nós vamos entender que esse médico, tá, que salva vidas, mas poderia salvar mais, vai ter que passar por outras provas, aprender outras coisas. Boa noite. Para melhorar. E aí que vem o caso que, às vezes, o cara vem numa situação excelente agora e na próxima não vem legal, porque usou a sua mente, a sua capacidade para outras coisas, né? E a gente pergunta, né? O que nós devemos fazer nessa questão? E nós também estamos aqui, de repente, nessa situação, nos achando inteligente, nos achando bambambam, e o trabalho que é bom, nada. O que você falou aí, Cláudia, a questão moral, como é que fica nisso aí? Né? Nós temos aí essa questão... Eita, a cachorra está latindo. Nós temos a questão aí da reencarnação, não cortou meu raciocínio, da reencarnação e das oportunidades que nós perdemos por isso. Porque o bom médium, outro exemplo, tá? Olha só como a gente está
Um bom médium. Médium na casa espírita. Eu, quando entrei na casa espírita, foi interessante, eu não esqueci nunca mais. Tinha aqui a plateia, né, o povão, a massa. Tinha a mesa lá na frente, e entre a mesa e o povão tinha os camarotes. Aí sentava aquele monte de gente, tudo de roupinha branca. Aí eu, na minha ignorância, meu Deus, são os bambambãs. Eu pensava cá comigo. Aí depois fui conhecendo um por um, vi que não era nada disso. Né? Mas eram médios. E, infelizmente, eu vi muito, desculpe-me, né? O pessoal do Maria Vaz, muito médio orgulhoso, muito médico que se achava o máximo. Isso tudo eu assisti lá. E não é problema meu, isso é problema do homem lá em cima. Né? Usava a sua capacidade. Né? Teve uma casa aí que não foi lá, e chegou uma vez, o senhor tem que falar com o médico. Eu fui falar com o médico, o cara botou a mão na minha cara assim mesmo. Isso não pode ser agora, tem que ser agendado. Até desencarnou esse médico, era um grande médico, recebia até o doutor Bezerra. Tá? Mas a gente vê que as pessoas, né, elas não utilizam bem essas qualidades que já adquiriram e não conseguem muito ir à frente. Quer dizer, em outras vidas, não tem problema. Assim. Nessa consegue ir à frente. Né? E nós já falamos, com a vida só, não dá para a gente se consertar. Né? Mas há um grande lance nessa vida, já que a gente já pode aproveitar para fazer. É nos tornar inteligentes. Ué, nós estamos criticando aqui os inteligentes e estamos aconselhando a nos tornar inteligentes? Cláudia falou ainda há pouco aí. Há essa necessidade. Essa necessidade, tá? Porque enquanto a gente não conseguir se intelectualizar, a gente não vai saber como realizar as nossas escolhas. Esse é o grande problema nosso. E depois de intelectualizados, nós vamos ainda ter essa dificuldade, porque achamos que passamos por alguns momentos, que fizemos muito esforço, trabalhamos muito. Olha só. Aí, então, tenho que pôr em cima dos outros. Sobrepor, né? Sou o maioral, sou o melhor. E nós estamos hoje, nós temos que pensar muito sobre essa questão de nos intelectualizar. Nós estamos perdendo muito tempo mesmo. Nós temos muito tempo e desperdiçamos. Por exemplo, alguém aí me fala, vai ser fácil falar, o dia tem quantas horas? 24. Uma semana tem 4 dias, 7 dias. Quantas horas tem uma semana? 24 vezes 7. Dá 4. Quem é um bom matemático aí, me responda. 168. 168 horas. Vamos fazer uma avaliação. O que é que a gente faz nessas 168 horas? Deu para entender? Tá? Nós estudamos, às vezes, o mínimo possível. Por exemplo, hoje tem um estudo aqui, o Livro dos Espíritos. Quantos de vocês leram a pergunta e a resposta antes de vir para cá? Para cá não, mas está aí. Nós estamos no vídeo. Quantos raciocinaram em cima da pergunta e em cima da resposta? Que é o que nós fazemos aqui. Nós raciocinamos em cima da pergunta, em cima da resposta. Então nós, inclusive eu, tá? Estou me pondo no meio. Né? Perdemos muito tempo nessa questão de se intelectualizar. Que nós já temos uma pequena vantagem sobre o tal médico, sobre o tal político, que nós já temos a doutrina, o conhecimento da doutrina. A gente sabe que o nosso esforço no intelectualizar era para nos melhorar moralmente. A gente aprender mais para poder trabalhar mais isso que nós estamos aprendendo. Certo? Então, 168 horas. Aí eu penso, como é que eu vou estudar? Às vezes eu tenho preguiça de estudar. Tenho preguiça às vezes de estudar. O que faço eu quando estou com preguiça de estudar? Isso não é exemplo para ninguém, mas é uma ideia. Eu gosto assim, me pego um tema, vou na internet. Um dia desse, eu procurei um tema. Se chama a palavra indivíduo. Eu vou ficar, por que indivíduo?
É aí que eu vim descobrir. O indivíduo é um ser indivisível. Nós somos um indivíduo. Né? E começa assim, a gente começa a ver as coisinhas, começa a se interessar, coisa que de repente parece uma bobagem, mas não é para a gente aprender a se prender em algo. E dali partir para algo melhor. Certo? A gente tem que se tornar esse homem inteligente também. Que está falando aí, a pergunta é essa. Por que o cara é tão inteligente, se acha um espírito superior, mas moralmente. Mas é para a gente se tornar inteligente também. Vamos ler a pergunta 895, Elisa, por favor. Peraí, 895. Deixa eu marcar aqui, senão depois eu fico doida procurando. 895. Cadê meu homem? Papel aqui embaixo. Pronto. Não? 895. Quando 8, puder 9. ler. Pode ler. Pode ler? Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar. Qual o Elisa, sinal? desculpe, é 898. 898. Desculpe, gente, desculpe. Nós já nessa semana passada. 898. Tá. Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária neste mundo, e devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos para adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? A pergunta é essa. Nós temos que nos tornar esse homem inteligente da 365? Vocês concordam com isso? Que essa é a pergunta? Não está falando de nada lá do moral aqui, não. Certo? Aí vai explicar se sim ou não e por quê. Vamos lá? Sem dúvida. Primeiramente, isso se vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Depois... Irmãos, porque o médico sabe auxiliar. Ele estudou para isso. O farmacêutico sabe auxiliar. O enfermeiro sabe auxiliar. Não é isso? O rapaz lá do campo, o trator, ele aprendeu a manobrar o trator para arar a terra, plantar. O caminhoneiro que traz as frutas para a gente, hoje dirigir uma carreta, o cara está tendo que fazer curso, que uma carreta, essas grandonas que vem na estrada, está tudo automatizado, tudo computadorizado. Hoje chegou uma ainda há pouco lá na empresa e eu fiquei bobo, o cara me mostrou. Eu falei, curioso, né? Eu falei, deixa eu dar uma olhada aí na cabine. São não sei quantas marchas, igual o carro tem 5 marchas, a carreta tem 20 e poucas marchas. E aí vai, mas é tudo computadorizado. O cara sabe o que é fazer na hora certa. Né? Mas ele aprendeu, ele transporta os alimentos para nós, né? Transporta tudo que nós necessitamos, móveis, a comida, combustível, tudo que é necessário. Eles aprenderam isso. Eles não se assim, não se formaram com o lado moral, se formaram com o lado mesmo material, trabalhar o material. E graças a esse conhecimento deles que nós recebemos as coisas em casa, no supermercado, na farmácia. É isso? A nossa sobrevivência está na mão dessas pessoas. Mas, tá? Por isso que está falando aqui, condições de nos auxiliar. Nem todos querem. Os outros são mercenários só pela grana. Mas tudo bem. Vamos lá. Depois, o vosso espírito subirá mais depressa se já houver progredido em inteligência. Olha só, subirá mais depressa. Porque uma coisa é você chegar para uma pessoa que já tem essa capacidade intelectual, o cérebro já está mais aberto, e explicar algo. Antes de você terminar, a pessoa já está, não, compreendi. Outra coisa é uma pessoa que tem preguiça de pensar e você explicar algo. Tem que explicar 3 vezes, 4 vezes, porque a pessoa não está acostumada com um raciocínio rápido e lógico. Tá? Continua. Então está falando que é bom aprender tudo, está falando que nós temos condições de ajudar os outros assim, está falando que nós vamos subir mais depressa. Olha tudo que é a questão do homem inteligente. Vamos lá. Nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora
o que na Terra vos exigiria anos de aprendizado. Olha, é o que nós falamos agora. Já está com o cérebro, né? Às vezes usou para o mal, agora vai usar para o bem. Aí tem aqueles desenhos animados que falam, né? Tão inteligente, pena que só pensa no mal, né? Aquele cérebro pink. Vamos lá. Nenhum conhecimento é inútil. Todos, mais ou menos, contribuem para o progresso. Porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo, e porque compreendo que o progresso se efetue em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Pergunto. É necessário? Sim. Tá? A gente tirar aqueles 10 minutinhos no início, 20 minutinhos. Tá? Não é também ficar, né, largar tudo para... Não, nós temos a nossa vida de relações, então nós temos que ter o trabalho, o lazer, mas principalmente o estudo. Não deixar o estudo de lado, o aprendizado de lado. Não é um aprendizado só do ABC, só do conhecimento espírita, não. Todo livro bom deve ser bem-vindo. Tem muitos livros bons aí fora da doutrina. Um livro traz para a gente, por exemplo, uma situação. Eu nunca fui em tal lugar. O livro que eu mais gostei até hoje, inclusive, fora os dois que eu sempre falo aqui, Paulo e Estevão, né? Se chama Olhai os Lírios do Campo. Alguém já leu? Olhai os Lírios do Campo. Érico Veríssimo. Gente, é uma viagem. Você vai lá no Rio Grande do Sul, depois vai a São Paulo, você constrói um prédio, que é o Megatério, o nome do prédio que o cara pode... Vivendo. Você frequenta a faculdade de medicina, que o Érico Veríssimo, ele trabalha tão bem essa situação, você vive no livro. Mas não é só esse livro. Estou falando de um livro. Existem vários livros excelentes aí, que a gente entra lá dentro, vai trabalhar, isso trabalha a gente. Dá conhecimento. O que é isso? Está ampliando nossa mente também para o pensamento, para o raciocínio mais rápido, mais lógico. Tá? Bom, vamos voltar para a CREM 65 agora? Vamos, espera. Pronto, voltei. Lê de novo a pergunta? Lê de novo a pergunta. Então, pergunta 365. Por que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Bom, tá aí a pergunta. Alguém quer falar alguma coisa sobre o que eu comentei aqui, sobre a pergunta? Né? Essa questão da evolução, né? Primeiro do intelecto. Tem outra perguntinha que a gente até podia ler, 780A. Peraí. Para a resposta. Não, lê a 780 mesmo. Depois a... Lê primeiro a B, depois a A? Lê a 780 mesmo. Ah, tá. Não, é porque picotou, eu não entendi o que você falou. Tá. 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Ou então o progresso intelectual está sempre na frente. Decorre deste. Tá? E vamos à letra A e a letra B também. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem deste, então, pode escolher. O homem desde então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. O nosso livre-arbítrio também está preso no que nós conhecemos, no que nós sabemos, tá? O nosso limite está traçado ali. E Jesus fala, conheceis a verdade. A verdade vai abrir nesse campo de... Né? Há uma perguntinha que eu sempre gosto de falar, já várias vezes já foi falado, que aquele Isami Tiba, que era um grande psicólogo
da área da ciência de São Paulo, desencarnou uns 2 anos atrás. Eu uma vez estava vendo ele comentando sobre que ele foi fazer um seminário e a pergunta que ele fez no início do seminário, ele falou, vou fazer uma pergunta, vocês só me respondam no final. Quando você abre uma porta, o que você espera encontrar depois dela? Olha só, ninguém respondeu. No final do seminário, ele falou, muito bem, vamos às respostas. Um entendeu de uma forma, outro de outra. Ele falou, é muito simples. Quando você abre uma porta, tem 10 outras atrás. Tá? Então, isso se chama conhecimento. Como você abre uma porta, você já está apto a abrir outras portas depois. Você tem mais capacidade para aprender outras coisas mais. Tá? Então, o nosso livre-arbítrio fica restrito atrás dessa porta. Eu não posso ter muitas escolhas se eu não conheço, né, quase nada. Quando eu abro a porta, ou seja, eu adquiro essa condição de conhecimento, há um expande. Não é a palavra, não é oportunidade, digamos, as condições, digamos assim, de você ampliar mais ainda. Né? Jesus fala, aqui tem, quem muito tem, mais será dado. Porque já tem condições de ter mais, de trabalhar mais. É a parábola dos talentos que nós estudamos há pouco tempo. Né? Já temos condições de... Aí aumento também, veja meu livre-arbítrio, as escolhas. Há o risco de errar mais também? Há. É o nosso homem inteligente da pergunta. Parece ser um espírito superior, mas aquilo tudo tá é ilusão. Vamos ler a letra B também, Elisa? Como é nesse caso que muitas vezes sucedem serem os povos mais instruídos os mais perversos também. O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para praticar o mal. O moral e a inteligência são 2 forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. A perguntinha aí para 65 aí. Certo? Então, nós podemos voltar agora para a pergunta, né? Para a resposta. Beleza. Tá. Então, vamos lá. É que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, que então, e por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro, em moralidade. Tudo isso que nós falamos e nós lemos. O primeiro sentido que nós temos que subir, porque, veja bem, há muitas vezes, nós já comentamos isso aqui, o fulano é tão bom, tão bonzinho, né? Mas volta o caso do tal do Ciro, lá do livro 50 anos depois do Chico. Ele parecia ser tão bom que ele foi martirizado, né? Morreu pelo Cristo, que foram alguns anos depois da crucificação de Jesus, passou antes no primeiro século, e perguntou a Emmanuel, o Ciro era um espírito superior? Emmanuel, não, era uma expiação. Olha só. E 1.600 anos depois ele reencarna, mas ele reencarna com a capacidade intelectual fora de série. Mas já não era tão bonzinho. Aquilo que nós falamos ainda há pouco, né? Abriu a porta. Só que quando abriu a porta, ele viu muitas facilidades, o que a inteligência nos dá. É interessante que a gente vê, né? Nós vemos aí, a Cláudia falou de Hitler, tá? Mas o que o Hitler tinha, muitos outros políticos que tem por trás, são pessoas que ficam pensando para organizar aquele governo, infelizmente. Tá? O Hitler teve lá um cara que foi poderosíssimo. E depois ele mesmo mandou o cara, Goebbels. Tá? E nós temos hoje também isso muito na nossa política.
pessoas inteligentes que ficam em lugares preparando notícias, o tal dos fakes que vocês têm tanto falar. E é sempre usando essa inteligência que poderia ter sido usada, pelo menos em algumas coisas boas, para coisas mais. É um compromisso muito grande que a gente está vendo hoje, muitos espíritos aí, né? Mas, conforme falamos, o rebanho não é nosso. Nós temos que cuidar de nós, ajudar os outros, mas não deixar de cuidar de nós. Né? Alguém quer falar alguma coisa? De repente a pergunta ficou incompleta, alguma coisa que eu falei, quer completar? Hein, gente? Eu posso acrescentar, primo? Pode muito. Só para acrescentar que essa inteligência, o homem só vai adquirir quando ele reconhecer e aplicar o evangelho. Né? Porque lá no Seres Perfeitos, ele explica o que é ser um homem de bem. Então, quando eu interrogo a minha consciência sobre os meus próprios atos, eu me torno um homem de bem. E aí eu me torno automaticamente inteligente. Eu tenho que... Tá correto? Deus. É isso, tá? Perfeitos. Lourdes, eu gostei da tua parte, porque você falou, eu me torno um homem de bem. Não sou uma mulher de bem. Meu Deus! Não perde tempo. Não. Professora também tem que estudar muito. Pois é. Todos nós, né? Afrânio, o Vicente Moretti, a grande maioria das pessoas que estão lá no Vicente Moretti devem ser esses indivíduos de grande inteligência que não souberam usá-la, né? É verdade. Porque, segundo Miramês, eles voltam com idiota, não usam sua inteligência. Eles voltam idiota. E lá só se encontram idiotas, né? Infelizmente. A maioria deles pode ser isso aí, né? É verdade. O mau uso da inteligência. Nós sabemos que o acaso não existe. Ali é a prova, né? E eles que realmente estão numa expiação muito difícil, né? Aparentemente estão até estacionados, porque estão num corpo praticamente inertes, né? Mas, na realidade, nós sabemos que quando nós visitamos eles, que todo mundo que vai lá sente, expõe seus sentimentos para ajudá-los, né? E esses sentimentos que nós colocamos, esses fluidos bons que nós lançamos em cima deles, ajuda demais eles. Eles sentem. E quando a pessoa, o indivíduo, o espírito se sente bem, logicamente, ele não está estacionado. De alguma forma, ele está melhorando. Tá? É uma coisa realmente sem floresta. Nós não podemos visitá-los por enquanto. E conforme disse a Elisa, já está quase faltando ar também, né, Elisa? Ainda não, mas daqui a pouquinho vai. Tá fogo. Agora nós somos tão espertos que quando nós temos uma boa ideia, ficamos orgulhosos de nós mesmos, né? Puxa, eu sou muito inteligente. Eu tive uma ideia excelente. Olha só como eu sou inteligente. Vê como nós somos espertos ainda. Não acho que foi alguém que intuiu, não. Isso que é interessante. É isso mesmo. Aqui para vocês verem uma ideia. Eu penso, opa, obrigado, porque eu sei que não é minha ideia. A ideia não é minha. E jogo, né? É isso aí. A gente ainda acha isso, que nós somos donos das nossas ideias. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Né? Como é que é mesmo a pergunta? Os espíritos influenciam os espíritos em nossos pensamentos? É a resposta, muito mais do que... De ordinários são eles. Que vos dirigem. Gostou? Eu me julguei um carrinho de rolimã e o espírito em cima de mim. Você agora teve uma ótima ideia, viu? Essa afirmação que você fez aí sobre a influência dos espíritos em nossa vida, a gente precisa
observar e explicar ela um pouquinho melhor. Porque quando fala muito mais do que vocês imaginam, a ponto de os dirigirem, se nós deixarmos. Porque temos o livre-arbítrio, não somos comandados. Nós nos deixamos influenciar. Porque o espírito do bem, ele vem e fala com você. Também. Né? E o espírito inferior também vem e fala com você. Você atende aquele a quem você tem ainda inclinação, né? Então, eles nos dirigem porque nós ainda não aprendemos a nos controlar, a tomar as nossas decisões. Então, eu vejo essa pergunta, essa resposta, assim, muito mais do que vocês imaginam, correto? A ponto de, se vocês deixarem, que eu acho que foi o que faltou, de se vocês deixarem comandar as vossas vidas. E tem muita gente que acha e prega e posta porque entrega a vida na mão de Deus, né? Deus entrega a vida a você aqui. Ó, toma, vai, eu tô contigo. Se precisar de orientação, eu te mando. Mas tá aí a vida. Aí você põe a vida e fala, ó, Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos, que o que o Senhor fizer para mim tá bom. Então, somos nós que deixamos que os espíritos comandem a nossa vida. Essa é a forma como eu penso. Porque, de uma certa forma, realmente é uma pergunta meio... Né? E se você procurar o bem, são os bons que vão. Porque é aquilo que a Lurdinha falou aí, vem uma boa ideia. Nós temos nossas boas ideias, mas eu acho, na minha opinião, que a maioria não é nossa. Tá? Porque elas sempre chegam nas horas bem oportunas, na verdade. Né? Quer dizer, os bons estão aí junto de nós também, trabalhando legal. E nos guiando, né? Sim. Nos dirigindo. Isso que é o legal. Né? Agora, nós temos o comando da vida. Nós é que temos o comando das decisões. Né? Nós ainda não sabemos administrar isso. Nós não buscamos aprender a fazer isso. Porque quando a gente sabe o que fazer e começa a praticar e acredita naquilo que a gente sabe, pode, quem quiser vir influenciar, que você não vai atender. Porque você sabe o que você quer, você tem convicção daquilo. É aquilo que você escolheu, é aquilo que o mestre ensinou. Eu sou seguidor de Jesus, embora tenha vantagens, a pessoa ofereça vantagens, né? Benefícios, que tem espíritos que nos influenciam, utilizando-se da nossa inteligência, né? Nós conseguimos ter uma visão da fraqueza da maioria, né? Da falta de conhecimento da maioria, e manipulamos isso, né? Temos aí um evangelho que é mestre nisso, o senhor Bispo Macedo, inteligentíssimo. Ele é uma pessoa inteligentíssima. Não é bobo, não. Tá para nascer uma pessoa tão esperta e inteligente como ele, na arte de manipular a fraqueza do ser humano. Só que ele está usando em benefício próprio. E aí, numa outra existência, vem na miséria, vem na pobreza, porque é nessa condição que as informações deles, as induções, as sugestões dele, coloca muita gente. Porque as pessoas acabam ouvindo isso aí, ó. Comanda, se você deixar, comanda a sua vida. Então, ó, deixa Jesus cuidar de você, deixa que Deus vai resolver. E você entra nessa vibe. Então, nós precisamos ter a consciência de que ninguém vai fazer nada por nós aqui, não. Somos nós que temos que... Estamos aqui para isso. Temos que voltar lá no início. Por que eu estou aqui? Porque eu sou coitado? Ou porque eu sou culpado? Né? Não tem coitadinho aqui, só tem culpadinho. Né? Então, eu penso que a gente precisa ter a consciência de que estamos aqui para aprender, para chorar, para suar, para trabalhar e procurar se melhorar.
claro, com a ajuda dos bons espíritos, para que a gente se fortaleça. Mas as decisões sempre são nossas. Tá? É isso aí. As decisões são sempre nossas, com toda certeza. E também tem muita coisa que pode ser vaidade também, né, Fran? A vaidade também atrapalha, porque quando a pessoa se sente muito inteligente, que é muito conhecedora de qualquer coisa, né? Ela sabe muito sobre um assunto. Aí vê aquelas pessoas tudo em volta querendo, pedindo opinião, perguntando, então ele envaidece com aquilo, né? Aí já entra o negativo, já prejudica a situação, porque ele pode passar a informação sem precisar se sentir o centro das atenções, o melhor de todos, sei lá. Isso aconteceu com o Lúcifer, não foi? Aconteceu não só com ele, com muita gente que eu conheço. Não é só vaidade, não. É vaidade, orgulho, prepotência. Sim, vai tudo. É uma lista grande É. de componentes que um vai puxando o outro. Entende? Então, esse espírito inteligente que vem te influenciar, ele usa a sua inteligência para você se sentir diferente dos outros, melhor que os outros. É por isso que Jesus diz: vigia e ora sem cessar, porque somos influenciados a todo momento. Então precisamos estar ligados. Nós ainda não atinamos, nós ainda não temos essa consciência plena de que temos que estar vigiando os nossos atos a todo instante. A todo instante. Não é fácil. Não é fácil. Mas Jesus falou que é possível. Como nós falamos no início, 168 horas por semana. Bom, esses aí são os homens inteligentes. Aí que o Zé Antônio colocou. Eu não coloquei o homem religioso, não. Tá? Não falei do político, falei das profissões, mas existe também. Esse talvez seja o mais assim, responsável pelo que passa. Porque quantas vidas que ele está dirigindo ali. É um negócio meio complicado, né? Cai bem assim, ó, lobo com pele de ovelha. É. Que está com um rebanho na mão, mas levando para o benefício dele, para saciar, né, os interesses dele. Os falsos profetas, né, que Jesus fala no sermão profético, eles estariam em todas as áreas, inclusive a religiosa. Nós vemos isso aí, não tem muito mistério. Infelizmente, a gente vê escancarado, né, que o negócio é... Mas, bom, conforme já falamos, o rebanho é de Jesus. Vamos continuar. Pergunta 366. Ela bem raciocínio fácil. É grande, né? Vamos lá. Pergunta 366. Que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos diferentes entre si, cada um com uma opinião especial? Eu nunca ouvi falar nisso, não, mas Kardec colocou essa pergunta dos espíritos. Mas o que acontece? A gente vê que o espírito está muito progredindo em muitas áreas, né? E parece até que tem ali um condomínio espiritual. Tá? Esse nome aqui eu estou pegando emprestado do Hermínio Miranda. Já sei até de quê. A história, né? Quando o Hermínio, o livro dele, que eu não me lembro, foi... E aconteceu também com o Brian Wells, parecida a história. O Brian Wells também é parecida. O livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, a pessoa tinha feito consulta com todos os psiquiatras de primeira linha dos Estados Unidos, os PhDs, né? E foi acabar na mão do Brian Wells, e ele começa a conversar com a pessoa, começa a ver que cada hora a pessoa se manifestava com uma personalidade diferente. Tá? E ele vai descobrir que aquela pessoa, uma coisa que para ele não existia,
devido ao... Ele estudou sempre com todas as bases materialistas possíveis, se tornou PhD bem materialista, não conseguia pegar o negócio. Até que um dia ele se interessou, foi pesquisar sobre os assuntos de espíritos, assuntos espirituais, descobriu que dentro da faculdade que ele estudava, Harvard, tinha mais de 10 mil livros sobre o assunto. Ele nunca tinha visto um, olha só. Né? E resolve se aprofundar no assunto, descobre que aquela moça, não me lembro o nome, se era Rosemary ou era Elizabeth. Isso aí eu não me lembro também, não. Era um condomínio espiritual, resumindo. Ela recebia vários espíritos. E, para variar, ainda ajudava o Brian Weiss, que recebia os mentores do Brian Weiss. Por isso que o nome do livro é Muitas Vidas, Muitos Mestres. E falava sobre as reencarnações dela passada. Ele conseguiu tratá-la, né? De melhor forma possível. E o Hermínio Miranda é um caso parecido, só que era uma pessoa que também se manifestava com vários espíritos. Mas não é esse caso que está perguntando aqui. Porque, mesmo assim, essa pessoa não tinha encarnado nela vários espíritos. Ela era ligada, por N motivos, a vários espíritos. E cada um que se manifestava tinha suas ideias, seu modo de falar, seus vícios e paixões, ou mesmo as suas coisas boas, etc. Né? E a pergunta é essa: o que é que se deve pensar? Essas faculdades, tanto intelectuais e morais, tem tanto numa pessoa, essa pessoa está impregnada disso. São vários espíritos, né? Está falando que são outros espíritos, cada um diferente, que aparece ali de hora em hora, né? Agora é minha vez, dá licença. Vai falar sobre matemática, não é comigo. Sai daí. Não, agora vai falar sobre culinária. Ele é uma feminina? Não, quando eu era encarnada, a culinária era comigo. Nada disso. Tá? Nada disso mesmo. É somente um espírito só, que já tem uma rodagem maior, já aprendeu mais. Vamos ler a resposta, Lisa? Vamos. Vou ler a pergunta de novo. Que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos, diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial. Então, o cara ora primeiro, o cara ora... Sai daí, que agora é minha vez. Vamos lá. Refletindo, reconheceis que é absurda. O espírito tem que ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Continua. Se o homem fosse um amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e ele careceria de individualidade, pois que, por sua morte, todos aqueles espíritos formariam um bando de pássaros escapados da gaiola. Imaginou os mentores da classe? Pega esse, pega aquele, né? Que passa ali quando foge da gaiola, desespero. Ai, meu Deus do céu. Que ideia absurda. Acontecimento, né? Queixa-se a miúde o homem de não compreender certas coisas e, no entanto, curioso é ver-se como multiplica as dificuldades quando tem ao seu alcance explicações muito simples e naturais. O que acontece? Ele vai falar aqui depois. Pega o efeito pela causa, né? O que tu vai falar aqui depois. Nós temos realmente essa grande mania. A gente fica tão preso no efeito, no acontecimento, no fato, que, aliás, a maioria das causas nós não sabemos, que as maiorias das causas, mesmo encarnadas, vêm do plano espiritual. Desde o que nós falamos ainda há pouco sobre as influências que nós sofremos, etc. Mas nós nunca procuramos saber por que aconteceu. Queremos saber o que aconteceu. É o diferente. E antes ele falou uma vontadezinha aqui, muito interessante aqui. A palavra vontade. A vontade é única. Isso aí seria suficiente para ver que o Espírito é um só. Basta isso se a gente, veja bem, procurasse uma causa. E o que o Espírito, as aptidões,
são efeitos que essa causa promoveu, o aprendizado, certo? Ainda neste caso, peraí, É isso mesmo. não, eu estou perdida. Ainda neste caso, tomam um efeito pela causa. Isso. Fazem com relação à criatura humana o que, com relação a Deus, faziam os pagãos, que acreditavam em tantos deuses quanto eram os fenômenos no universo. Se bem que as pessoas sensatas, com eles coexistentes, apenas viam em tais fenômenos efeitos provindos de uma causa única, Deus. Isso não há muito tempo, não. Quando a gente vai falar de Império Romano, dos povos daquela época, era assim que eles pensavam. Aí tinha o deus da fertilidade, o deus da agricultura, não é isso? O deus não sei Eu te falei de que tinha o Deus da febre. Deus de Lembra quem? que eu li um livro, aquele Pilar de Ferro? Tinha o Deus da febre, lembra? Eu falei contigo. Então era Deus para tudo que é lado. E o que está dando essa impressão é que a pessoa compreende que se um só fizer isso tudo, são vários deuses. E não é. É um só, né? A mesma coisa. É um espírito humano. É um só. Isso deve ter rolado muito esse papo na época do Kardec. Deve rolar até hoje em alguns lugares por falta de conhecimento. Para a gente, essa pergunta, conforme eu falo no início, se torna um pouco absurda. Mas faz parte, vamos embora nela, né? Alguém quer comentar algo? Senão nós vamos ver a explicação. Explicação de Kardec, né? Ninguém quer falar nada? Podemos passar a explicação? Podemos? Tá. O que pode. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem a este respeito vários pontos de semelhança. Enquanto se detiveram na aparência dos fenômenos, os cientistas acreditaram fosse múltipla a matéria. Hoje, compreende-se ser bem possível que tão variados fenômenos consistam apenas em modificações da matéria elementar única. Na época de Kardec, eu não me lembro o nome da pessoa que criou o termo éter. O éter universal. Você se lembra disso? Não, nem que eu queira vou lembrar agora. Pois é, mas eu sei, não sei qual. Até sexta-feira pode ser que eu lembre. Hoje não vou lembrar, não. Isso na época de Kardec. Ou seja, naquela época, um pensador da época já criou a ideia de que tudo era partia do éter universal, que desse éter era formado todas as combinações. Tá? Mais adiante nós vamos ver o Einstein, quando prova que até a matéria nem existe, é energia condensada. Depois vem o pessoal da física quântica, tá? Que já vai fazer uma mexida nisso aí, que até o próprio Einstein deu uma balançada na cadeira dele lá, né? Então, falando tudo sobre isso, a questão dessa matéria, e entrando nos pormenores dessa matéria. Isso, olha só, tanto para o macro como para o micro, hoje, nós temos as informações todinhas aí. Tá? Então, naquela época, os cientistas já descobriram isso. Hoje, então, aí nós estudamos no início do livro dos Espíritos sobre essa questão do fluido cósmico universal. O Allan Kardec chamava de fluido. Hoje nós poderíamos chamar de energia. A energia universal. Tá? Vamos lá? As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou do espírito encarnado, e não de muitas almas, exatamente como os diferentes sons do órgão, os quais procedem todos do ar, e não de tantas espécies de ar quanto os sons. Eu fiquei triste quando eu li isso. Porque eu vejo uma pessoa tocando piano, né? Aí eu penso, se o espírito tiver que fazer isso, aí eu estou lascado. Né? Minhas aptidões vão ficar cravadas. O dedo é muito duro. Tá? Então ele está dando um exemplo aqui legal. Né? Como o órgão tem diversos sons, o piano, né? O teclado. Tá? Mas o instrumento é um só. O instrumento é um só. Vamos lá? De semelhante sistema decorreria que quando o homem perde
ou adquirir certas aptidões, certos pendores. Isso significaria que outros tantos espíritos teriam vindo habitá-lo, ou teriam deixado, o que o tornaria um ser múltiplo, sem individualidade, conseguintemente, sem responsabilidade. Imaginou Deus lá de cima, ó, agora manda o pedreiro e o padeiro embora, entra o povo inteiro, viu? Eu estou brincando com coisa séria, viu, gente? Mas é isso. É uma brincadeira mesmo, não é coisa, né? Kardec está levando um negócio bem. Tá, vamos lá. Acresce que o contradizem numerosíssimos exemplos de manifestações de espíritos, em que estes provam suas personalidades e identidade. E aqui ainda há outro lance aqui, que quando Kardec fala que embora provam suas personalidades. Ou seja, nós sabemos, nós temos muitas vidas, né? Cada encarnação é uma personalidade. Então, esse espírito pode se manifestar, né? Principalmente Kardec, que tinha um laboratório na mão, o São Luís, Santo Agostinho, essa turma atendendo ele. Esse espírito pode se manifestar numa encarnação, depois numa encarnação bem anterior, ou seja, vai ver várias personalidades, mas é o mesmo espírito, que teve várias vidas e de cada uma traz um pouquinho. Certo? Então, mas é sempre o mesmo espírito. Alguém quer completar aí, falar mais algo? Está entendido essa questão da crise 66? Nós vamos entrar em outro assunto depois, a influência do organismo. Tem a ver com o que o Roberto falou ainda sobre o Vicente Moretti. Né? A influência do organismo é enorme. Vamos dar só uma pitadinha. Se o Ayrton Senna fosse correr com o Fusca, ele ganharia alguma coisa na Fórmula 1? Não. Tá? Entendeu bem? Digamos que o Ayrton Senna é o espírito e o Fusca é o corpo dele. É por isso aí que nós vamos comentar a partir de semana que vem. Tá? E esse assunto de hoje, tá tudo legal? Alguém tem alguma dúvida? Quer comentar algo? Sugerir algo? Colocar algo? Tudo bem? Já são 8h31. Se eu estou falando em parar, vamos parar. Nada, Marli que ficou calada hoje. Lourdinha, Dona Lourdes, Zé Antônio, seu Roberto, Cláudia, eu e ele. Eu falei, acho até que falei bastante. Então, contribuiu bem, digamos assim. Né? Contribuiu bem. A Marli já botou uma carinha ali. Está calada. Eu fiquei só ouvindo, porque o aprendizado hoje foi bem pertinente, para mim, pelo menos, foi muito pertinente. Gostei de todas as colocações aí, e, inclusive, até gostei do puxão de orelha aí, tá? Gostei muito, que é para eu poder me preocupar em ler mais um pouco, que eu estou lendo muito pouco mesmo. A dedicação está sendo pequena, tem que ser maior para cair o aprendizado de forma mais profunda, né? Não é puxão de orelha, porque quando a gente vai para a escola, a gente sempre dá uma olhadinha em casa antes de sair, né? Ia para a escola, né? Pois é, eu estou fazendo isso. Isso é bom para todo mundo, não é puxão de orelha, pelo amor de Deus. É bom para todo mundo, né? Assim, para chegar informado, né? Essa informação. Quer trazer algo sobre... Chega com as dúvidas prontas, né? Não, pode chegar também com algumas ideias aí, né? E a gente trabalha as ideias, olha que legal. Isso aí que é bom. Realmente é bom, muito bom mesmo, né? Mas, na verdade, enquanto a gente ficar só lendo, a gente só vai ler. Vamos estudar. E estudar consiste em você ler e falar, é assim mesmo? Eu concordo com isso? Será que eu estou... Aí, a Fran, eu li um negócio assim, está falando isso. O que você... Até para que a gente possa se situar e saber de que está no raciocínio certo. Isso é estudar. Com certeza. Então, o que eu já falei uma vez aqui, falo nos outros 2 estudos que eu participo, gente, não saiam com dúvidas.
Se não entendeu, nós estamos aqui para conversar, para trocar informações e conhecimento. Ninguém é melhor que ninguém aqui. Eu penso, né? Pelo menos eu não me vejo melhor que ninguém. E nem pior. Sou tão aprendiz quanto vocês. Então, assim, devemos... Espera aí, não, eu não entendi isso. O que é normal. Às vezes explica e a pessoa, eu não entendi. Explica de novo de outra forma e a pessoa ainda não entendeu. E nós tenho certeza que vamos ter paciência, cooperar um com o outro e entender a dificuldade de entendimento. Então, a minha sugestão é que a gente nunca saia com dúvidas de um estudo desse. É verdade. E pesquise. E se ficou a dúvida ainda, vai pesquisar em outras literaturas. Não fique preso só ao livro dos Espíritos, ao Evangelho, não. Veja outras literaturas, porque Joana de Ângeles fala do Evangelho, do livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns. André Luiz a mesma coisa, Emmanuel a mesma coisa. Então, é assim, são informações e formas de explicação diferenciada da que a gente participa aqui, né? E às vezes uma leitura em um livro você desperta. Né? Como dizem, como o Antônio Carlos até que fala, né? Dúvida é dívida, não é isso? Fica a gravação. Tá, obrigado, Lurdinha, até esqueci.